o teste é realmente mesmo? Não na mata selvagem lá? Então, hoje mudou. Hoje é teste ou não? Nutella que eu falo, né? Ah, é? Dentro de um clube numa piscina. Na minha época eram 3 dias no meio do mato e eles até revisavam mochila e coisa pra ver se não tava levando nada além do que podia. E no primeiro dia a gente já fazia os testes de bote, essas coisas de marinharia que chamava, né? Então você ficava os restos dos dias com tênis molhado, tudo. Hoje em dia faz ali numa piscina, sai e vai pra casa. Ah, é? Mudou Mas tudo. era mesmo. Era mesmo. E era bem legal. E vocês, Assim. quando iam fazer o teste, sabiam da região que vocês iam ou não? Eu não lembro o lugar. Eu sei que, assim, deu da minha cidade 1 hora e pouco até o local. E a gente ainda, quando chegava, o ônibus não ia até o lugar. Então a gente teve que ir andando, acho que deu uns 3, 4 quilômetros. Assim, era bem no meio do nada mesmo, assim. Eu lembro que à noite era um breu, você não via nada, só via barulho. Eram umas vacas vinham correndo. Você pensava, vai me levar junto. E quantos Na época a gente foi faziam em testes? quase 40, eu acho. Eram 40 pessoas. E tinha uma infraestrutura. Dormia em barraca. Não, sim, tudo... mas... porque às vezes vários Não, perrengues tinha ninguém tá acostumado, né? E aí passa, né? Hipotermia, chove, molha. Não tinha muita mordomia, não. Aí tinha que ficar revezando a madrugada pra ficar de vigia, assim, né? Tinha que ficar uns acordados, aí ia revezando, bem intenso. Que doideira. Aí eu lembro que eles dividiam em grupos de 10, aí eles davam uma garrafa de água, na época acho que era 3 maçãs e 2 bananas, aí tinha que se virar. E quantos dias vocês ficaram? 3 dias? 3. Os 3 dias era com isso. Aí no último dia eles soltaram as galinhas, a gente teve que pegar, matar, aquela coisa de cortar pescoço, tirar o sangue, porque tinha que cozinhar ela no sangue, né? Que diz que dá o tempero. Bem... Mas hoje eu acho que não tem mais nada disso. Então, realmente era punk. Era. E você fez com qual companhia? Na verdade, eu fiz curso particular, né? Que na época era. Daí, com esse curso, você conseguia tirar a carteira, que hoje já mudou tudo. Era tipo um vestibular, que você tirava a carteirinha pra conseguir entrar numa companhia aérea. Daí depois tinha que fazer a outra carteira. Não é bem assim. E aí, dos 40, pá, não passava? Não, bastante gente passou. Uhum. Tanto que, assim, até alguns voaram juntos e tal. E foi bem legal, uma época assim, depois que eu entrei, eu comecei na Gol, depois fui transferido pra Varig, e é um pessoal que até hoje eu tenho contato, assim. Que legal. Bem legal. Isso tem 16 anos já que eu saí, né? 16. Passa. Que doideira isso, hein? E olha que reviravolta, né? Total. E esses anos na aviação, que você fazia só Brasil, fazia internacional? Fazia internacional, fazia muito América Latina. Depois, quando a Gol comprou a Varig, daí foi pro internacional. Mas daí começou a... Teve muito problema também. Tinha países que não podia, principalmente Estados Unidos, se pousasse, eles ficavam com as aeronaves, porque tinha um monte de problema, né? Que a Varig ficou. E daí ficou muito América Latina, fazia alguns internacionais, mas depois foram cancelando tudo. Que daí, de repente, mudou e virou tudo Gol mesmo, né? A Varig. Mas aí você continuou. Aí eu fiquei... Quando eu fui transferido pra Varig, eu fiquei 1 ano e meio. Daí depois acabei saindo. Quando unificou tudo, você ainda ficou... Ainda fiquei. Pela Gol ou pela Varig? Porque... Então, era muito doido, porque a gente tinha o uniforme da Varig, às vezes tava no avião da Gol, aí você viu o passageiro vindo, ele olhava, o avião voltava, você tinha que ir atrás puxar, porque ele achava, né, tipo, tô com o uniforme da Varig no avião da Gol, eles não entendiam, assim, aquela transição de empresa, né, que fica aquela confusão. Aí quando acho que acabou mesmo, aí você saiu. Daí saí. Não queria mais? O que foi que te despertou? Fui cansando, E hoje, assim, eu vejo que o pessoal fala que tá bem, bem complicado ainda, o pessoal que eu tenho falado. E... aquelas coisas que a gente vê, às vezes, na internet, né? E passageiro, assim, abusando. Então tá bem, bem difícil. O pessoal tá bem cansado, bem estressado. E passou algum perrengue no ar? Passei. Qual foi o pior dos perrengues que você já passou no ar? Eu passei vindo de Manaus pra Brasília, que tem aquela área lá que o radar não pega muito e coisa, e foi uma turbulência, assim. A gente tava saindo para fazer o serviço de bordo, mas não sobrou nada, virou tudo que tinha dos carrinhos, e o resto do voo foi, tipo, com copo juntando a inundação da Galley. Nem conseguiu fazer nada. Nada? Assim. Zero? Zero. Quantas horas de voo? Eram 4 horas e meia aquele voo. Aquele voo foi tempo. E depois também, assim, depois que teve aquele acidente da Gol, assim, nos primeiros dias era bem complicado você ir voar, sabe? Qualquer barulhinho, coisa, você já tava mais em alerta, né? Esse foi o pior perrengue que você passou? Um dos piores, mas tinha outros, assim... Ou o passageiro que passa mal, aí você tem que se virar, né? Você tá lá, que 12 km de altura, né? 55 mil pés, tem que se virar. E nos voos internacional, vocês iam lá pra caminha lá em cima do... É que na época, nos aviões que eu voei, não tinha. Era no assento mesmo, reservava uns e sentava lá. Mas era complicado dormir. A gente tinha 4 horas de descanso, mas não é um descanso, né? Olha aí, já vou começar, hein? Vou abrir com você, hein, Cristiane? Cristiane Antunes, um beijo, querida.
Eu quero saber qual a psicologia que vocês têm pra fingir que nada tá acontecendo, enquanto tudo, né? Todo mundo tá se despedindo e orando, achando que vai cair. Então, às vezes a Que gente vai achava morrer, né? também. É que assim, o pessoal muitas vezes não entende. A maioria das pessoas acha que o comissário de voo é um garçom. Não. O serviço de bordo é para manter as pessoas sentadas e o voo tranquilo. Teve até um caso, acho que foi com um jogador de futebol aí, que foram tudo pro fundo do avião, cantar e tal, e o avião quase, que eles chamam estolar, né? Que ele empina, né? Então, o serviço de bordo justamente era para manter as pessoas sentadas e a gente tinha que... Porque o comissário, na verdade, ele é um técnico em segurança de voo, né? Sim. Então, é aquilo, a gente tem que manter tudo tranquilo, mesmo que não esteja tranquilo. Cara, e como que é isso, né? Então, tem algumas coisas, assim, eu lembro que uma vez eu fiz um voo, era um madrugadão que tinha para Cuiabá. A gente ficava 3 horas lá e voltava. Era o primeiro voo que pousava em Congonhas na época. 6 horas da manhã. E quando a gente chegou em Cuiabá, o avião, ele travou o trem de pouso e a gente saiu da pista. E eles arrumaram, né, não sei como. E o comandante chamou por uma cabine e falou, a gente vai pousar em Congonhas, eles não autorizaram para Guarulhos, que a pista era maior, e não sei o que pode acontecer, né? Se der o mesmo problema... Você tá doido, né? Então, né, quando chegou na hora do pouso, você tinha que estar preparado, né, pra se acontecesse alguma coisa. E pior é quando você tá sentado na galley dianteira, de frente pra todo mundo, né? Aí você tem que... Puta. Lá atrás é mais tranquilo. Cara, que louco isso, hein? Mas é legal, foram anos assim que eu tenho muita história e eu sinto saudades. Hoje eu não me imagino voando, mas eu sinto saudades. Aquele barulhinho de avião ainda dá um arrepio.